Seja bem-vindo ao vídeo de hoje, então já deixe seu like e já se inscreva e vamos para o vídeo. É sobre um caso que está tendo repercussão nacional, onde um magistrado da 2ª Vara de Família aqui de Fortaleza é acusado de coagir e desqualificar o trabalho de uma advogada, Sabrina Feras. O caso ocorreu na tarde da última quarta-feira, dia 21, e teve a discussão com o juiz Joaquim Solon Mota Júnior, gravada pela advogada. Vamos escutar o áudio agora para entender melhor. Um advogado, minha filha, que se envolve emocionalmente no processo, é um advogado desqualificado. Certo? O advogado, ele dá uma assessoria técnica, e somente. Você se queimou comigo. Lamento dizer, você está começando agora, se queimou comigo. E vai se queimar com tantos quanto eu falo essa história. Não é assim que se trabalha. Isso aí a faculdade não ensinou. A gente tem que ter maturidade para agir como profissional, como o profissional deve agir. Ser técnico, agir com polidez, com educação, como o seu colega agiu aqui durante toda a audiência, seu colega, durante toda a audiência. Então eu só queria advertir a você, eu não vou mais permitir da sua parte que trate mal alguma assessora minha ou alguém da 2ª Vara, porque aí sou eu que vou levar o caso para a OAB. Tá entendendo? Como é que a OAB dá um título a uma pessoa que não está qualificada para exercer a profissão? Bem, agora que a gente já escutou o áudio, realmente inconcebível, né, Navarro? A gente está aqui com o José Navarro, coordenador do Centro de Apoio e Defesa do Advogado e da Advocacia. Navarro, é uma pergunta. Esse tipo de situação, será que é bem mais comum do que a gente imagina no dia a dia aí dos fóruns, da relação aí do judiciário com a advocacia? Eu quero ressaltar aqui que um fato como esse, a gente tem que tomar o cuidado para não generalizar, porque a relação que ocorre hoje da advocacia com os magistrados, com os delegados, com as demais autoridades, é uma relação assim, profissional, uma relação sadia, e eu creio que a maioria dos profissionais tem uma relação séria e respeitosa. Então não é a maioria que faz esse tipo de coisa, por exemplo? Não, mas existe uma frequência muito grande desse tipo de prática. Essa prática tem que ser veementemente combatida pela OAB, porque é inadmissível que o que esse magistrado fez, ele fez uma ameaça à advogada, né? Ele disse que ela estaria queimada, tanto com ele, como com quanto ele houvesse assim, né, de divulgar esse tipo de situação. Que colocação então, baixa. é uma ameaça, né? O que seria esse queimado, né? Imagina-se que na profissão, né, o advogado estaria naquela unidade jurisdicional, naquela vara que ele atua, ele teria os processos dele, né, submetido a uma avaliação que passaria daquela imparcialidade do juiz para uma vingança dele com relação ao advogado. Então isso é inadmissível. E a Sabrina é uma jovem advogada, atuante, mas que está numa situação pessoal assim de abalo mesmo, né? Ela está pessoalmente abalada com esse processo todo, até por ter sido vítima disso, uma situação em que a criança veio a morrer também, né? Então falecer. Explica um pouquinho esse caso aí dela, se o senhor puder explicar para a gente como foi esse formato desse caso. Para o pessoal entender. A advogada, no caso, é uma jovem advogada, e, embora, né, com uma profissional recente, ela muito diligente, ela procurou, né, defender os interesses do seu cliente, né, fazendo o que todo advogado faz, né, indo buscar, tentando explicar ao magistrado aquela situação, a urgência daquele caso. Então ela foi muito diligente no seu trabalho. Quando o magistrado disse que ela não foi profissional, quando ela teria sido assim, se envolvido pela emoção, o advogado ele tem um trabalho que ele se envolve mesmo, não tem problema nenhum em se envolver. Porque ele está defendendo muitas vezes a vida de um cliente dele, ele está defendendo a situação do patrimônio de um cliente dele, e é normal, advogado, eu que já atuo há um certo tempo, né, na advocacia, sim, muitas vezes eu me deparo assim, às vezes até à noite, acordo durante a noite com um problema que que me abala, que me envolve emocionalmente, num sim, caso de um cliente que você tem que resolver. Então isso é o papel do advogado. Ele vai trabalhar profissionalmente nesse sentido. No caso dela, ela teve assim, envolviam
duas crianças, né? Não dá para a gente entrar assim no mérito, até porque é um processo que envolve segredo de justiça, né? Eu também não conheço os detalhes do processo, até por esse motivo. Sim. Mas envolvia uma situação de estado de risco das crianças, em que ela pedia... Era de tutela, né? Exatamente, ela pedia uma tutela, e pediu uma tutela já há um certo tempo. Não quer dizer que o magistrado considerasse ou concedesse aquela tutela. Ele poderia negar, mas ele teria que apreciar. Até Avaliar. porque ela poderia, né, em caso de uma negativa, manejar um recurso ao tribunal, né? Ela poderia fazer isso. Mas o que não poderia ficar é nesse limbo, esse tempo todo, sem que fosse apreciado e sem que pudesse, né, ela tomar uma medida, né, profissional adequada. Perante essa atitude do juiz Joaquim Solon Mota Júnior, quais são as medidas cabíveis a esse caso, Navarro? Esse caso já foi discutido pelo Conselho Seccional, foram adotadas, dentre outras, a primeira nota de repúdio, que já foi amplamente divulgada, né, pela OAB, pelas redes sociais, pelo site da OAB, e foi aprovado também uma representação perante a Corregedoria de Justiça do Estado de Ceará, né, e isso será feito, e também uma representação perante o Conselho Nacional de Justiça. Isso, inclusive, já está sendo preparada, elaborada essa representação, e eu acho que é uma coisa assim de alguns dias para poder estar já ingressando com essas peças. E foi aprovado também o desagravo público, só que esse desagravo público tem um rito previsto no Regulamento Geral da Advocacia, então ele tem que ser ouvido a autoridade e tal, mas enfim, todas essas medidas são para, evidentemente, evitar que haja esse tipo de postura por parte desse magistrado e de outros que têm esse tipo de prática. Eu queria também ressaltar, Poliana, que esse caso do magistrado, ele não é inédito. Nós já tivemos outras situações, outras reclamações contra esse magistrado pelo mesmo motivo de não receber... Pelo mesmo magistrado. Pelo mesmo magistrado, Sim. de não receber advogados. E tivemos recentemente, inclusive, nós ingressamos no Conselho Nacional de Justiça com uma representação contra ele, por um fato que eu vou resumidamente narrar, porque eu acho que é importante a gente conhecer, né? Um colega advogado precisava desarquivar um processo que estava arquivado, fez esse pedido, o processo veio até essa segunda vara de família, e por algum motivo ou outro, o juiz negou as vistas, né, do processo, né, ao advogado. A própria OAB, através do Centro de Apoio, esteve conversando com ele, tentando, né, convencê-lo a fornecer, porque o advogado precisava com urgência desse processo. Enfim, ele argumentou que existia uma portaria e o nosso colega do Centro de Apoio informou que a lei prevalece sobre uma portaria, né, que regulamenta esse caso. Aí ele foi até meio grosseiro, dizendo que lá não tinha pirâmide de Kelsen nenhuma naquela unidade dele, né, que lá quem mandava era ele. Então fez uma... Sim, então já existe um precedente. Exato. Aí, né? Aí o advogado teve que ingressar com um mandado de segurança para que o Tribunal de Justiça determinasse a ele que desse vistas desse processo. E aí não houve alternativa à OAB, senão ingressar também com essa medida perante o Conselho Nacional de Justiça. Então eu digo isso porque não é um caso isolado, né? Já tem um precedente. E a gente espera, como tem feito, aliás, eu faço uma ressalva, assim, que a nossa corregedoria aqui do tribunal, com o desembargador Darival à frente, tem feito um trabalho muito bom, que a gente nunca presenciou antes numa corregedoria aqui do Tribunal de Justiça. Um trabalho muito bom de fazer as inspeções, as correções, e a gente espera que nesse caso haja também um encaminhamento adequado para que não se repita esse tipo de coisa. Navarro, quem passar por algum tipo de situação como essa, no caso advogado, que a gente está falando mesmo dessa questão específica, é a defesa das prerrogativas mesmo, como deve proceder? O advogado ou advogada que tiver uma violação de prerrogativa profissional, ele deve procurar o Centro de Apoio e Defesa do Advogado. Nós temos lá vários canais, né, de comunicação
que assim, o principal é o plantão, que funciona durante 24 horas. E o número é 991 11 5533. Né? Isso funciona 24 horas. Acontecendo esse tipo de situação, é só ligar para esse número. É só ligar para esse número que a gente atende prontamente, procura solucionar, né, com muitas vezes assim, 90% dos casos, a gente procura o local, a autoridade, e a pessoa, muitas vezes até um desconhecimento da legislação, alguma coisa, a gente consegue resolver. Como resolve, vai para uma medida mais. E a OAB Ceará também conta com o TDP, né, que é o Tribunal de Defesa das Prerrogativas, que faz esse pós-centro de apoio, né, Navarro? Exatamente. Então, quando a gente verifica que esse caso não foi solucionado, né, naqueles 90% das situações que eu mencionei, abre-se um procedimento, né, esse procedimento é encaminhado ao Tribunal de Defesa das Prerrogativas. Ele designa um relator para analisar, do ponto de vista técnico, a violação da prerrogativa e propor as medidas cabíveis naquele caso. Sim. Passa pelo colegiado, né, do Tribunal de Prerrogativas e depois vai à apreciação da diretoria e do Conselho para as medidas que forem cabíveis ao caso. Ok. José Navarro, coordenador do Centro de Apoio e Defesa do Advogado da Advocacia, muito obrigada pela presença. Quer deixar alguma consideração, Navarro? Eu queria mencionar também que esses casos, né, de o magistrado às vezes não recebe o advogado, nós tivemos recentemente também uma situação em que duas magistradas das varas cíveis aqui de Fortaleza, elas estavam adotando uma prática de receber os advogados somente durante 1 ou 2 dias de semana, por semana, em horários pré-estabelecidos. Né? Fomos conversar com essas magistradas, aí não houve uma solução assim consensual. Ingressamos no Conselho Nacional de Justiça, isso foi no início de 2016, e agora, recentemente, essa semana passada, o Conselho Nacional de Justiça teve uma decisão unânime determinando a essas magistradas a obrigatoriedade de receber os advogados